Mas eu queria começar do começo. Normalmente, o técnico chega ao nível de ser um técnico de seleção brasileira, técnico que trabalha na Europa, como você trabalhou, ele é um jogador de futebol. E não é o teu caso. Como é que isso aconteceu? Como é que o futebol entrou na tua vida, Lazzaroni? Não, é até uma certa etapa, porque, como todo brasileiro que nasce com a paixão do futebol. Claro. E das peladas de rua. Eu busquei também, e mesmo estudando, como eu estudava praticamente o dia todo, de 7 às 5:30 da tarde, eu busquei o futsal, que na época era futebol de salão. Uhum. E daí, terminando, chance, quando passei, na época, o segundo grau, que era o científico, aí já tinha a oportunidade de repente sair à tarde. Aí fui para o São Cristóvão, cheguei a jogar, na época, na nomenclatura infanto, juvenil e juvenil. E teria que passar para a equipe profissional, aspirante profissional. Aí eu optei pela educação física para me especializar e com um sonho de retornar ao futebol, com o sonho de trabalhar no futebol. E assim iniciou-se esse filme, que eu gosto de falar filme, porque acho que é o registro da nossa realidade. Desculpe Lazzaroni, aqui que surgiu. imagina, não tem problema. Isso aí faz parte da nossa... Eu botei em modo silencioso, mas o Bicho Siri falou. aqui falou, me chamou. Ô Lazzaroni, então, mesmo sem ter sido um jogador profissional, a sua vida sempre tem voltado, digamos, à educação física. A educação física e era a forma de eu me habilitar, não sendo um ex-jogador de fama, de nome, era a educação física que poderia me abrir as portas para o futebol, né? E assim aconteceu, estagiando no Flamengo, naquela equipe brilhante que deu praticamente a base da equipe campeã do mundo em 81, com Zico, Jaime, Rondinelli, Cantarelli, Vanderlei, Luxemburgo. Então ali é que, através da educação física, eu, com as amizades, relacionamento, conhecimento da área, iniciei a trabalhar como preparador físico da Portuguesa Carioca, depois América, depois base do Flamengo e depois aí passando dentro das coisas naturais de assistente e aí virando Aspone, interino e treinador. Você chegou a trabalhar com o Coutinho no Flamengo? Sim, eu já estava no Flamengo quando ele chegou, substituindo o Carlos Frones. Jaime Valente e ele chegaram. Aquele time fabuloso que ele montou, você fazia parte do Eu era grupo, assistente do professor Zé Roberto Francalassi. que era o... Esse time eu meti a mão também. Que legal. Foi o maior time que você viu jogar, você trabalhando? Trabalhando, sem dúvida, foi. Mas o melhor time que eu vi jogar são alguns. A seleção de 70, que é a base de tudo, né? Da conquista, da forma, aquele momento, juntar os maiores craques que jogavam em seus clubes mesmo, função ou posição, que se transformaram dentro das funções diferentes, mas criaram aquele conjunto maravilhoso. Seleção de 70. Como equipe, o Flamengo de 81 foi fantástico. Então, você já estava lá. Eu acabei, quando eles viajaram para o Mundial, eu fui iniciar no Oriente Médio para ser técnico juvenil nos Emirados Árabes, 1982. Quando você foi para a Arábia, então, você ainda não tinha trabalhado de time profissional aqui como Como técnico. técnico, não. Como é que apareceu essa chance? O que o petróleo ou os recursos financeiros do Oriente Médio deu a eles a possibilidade de fazer?
até a gente tinha a discussão dos campos sintéticos de hoje. Na época, só eles, porque eles não tinham a grama, só eles que tinham. Inclusive, era proibido jogar nesses campos. E dava a possibilidade dele ter o melhor carro, escolher entre o Mercedes, o BMW, qualquer coisa de realmente qualidade eles buscavam. E o futebol brasileiro sempre teve essa, vamos dizer assim, mérito das conquistas de grandes jogadores, de grandes equipes, grandes seleções, e buscavam treinadores no Brasil para atender o início praticamente deles. Grande maioria do Oriente Médio, daqueles países, passaram pelas mãos de treinadores brasileiros e eu fui um desses. Quem te indicou para lá? Na realidade, eu já tinha um certo prestígio, porque além de preparador físico, cheguei também a coordenar a base toda do Flamengo. Então, eles vieram contactar, que era para juvenil, e aí aconteceu o convite diretamente deles. Antigamente era assim, era um telefone, era um intérprete que juntava um grupo e acabava, para cada clube, estabelecendo 2 ou 3 treinadores, o treinador principal, um assistente para o sub-20 e o para sub-17. Foi assim. Você falava inglês? O clube nem existe mais. Era os Emirates de Abu Dhabi, depois ele se fundiu ao Abu Dhabi e hoje é o Herda de Abu Dhabi. O inglês dominava pouco, como também não era a primeira língua deles, a gente se entendia.